Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar dando início à live de mais uma oração e palavra, né, queridos? Que maravilha! Hoje, quinta-feira, vamos estar adorando a Deus, honrando, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, queridos? Deus é fiel. Antes de qualquer coisa, irmãos, vamos orar. Vamos apresentar a Deus as nossas vidas. Fecha teus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. E eu quero crer, Senhor, que mais uma vez Tua palavra, como sempre tem falado, há de falar conosco mais e mais, Senhor Deus, pela Tua infinita misericórdia. Te agradeço pela essa oportunidade, Senhor, pois a Tua misericórdia tem verdadeiramente mais e mais se renovado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pelos meus irmãos em Cristo, obrigado, Senhor, pela minha família. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas. Pai, eu venho te pedir, Senhor Deus, que eu diminua e Tu cresça. Tira-me, Senhor Deus, da Tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, ao propósito, a qual o Senhor já tem preparado para o começo desta tarde, Senhor, para falar conosco através da Tua palavra, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que Tu queres, Senhor. Que possamos, meu Pai, estar com nossa mente e coração focados em Tua palavra, Pai querido, para poder não apenas ver, nem apenas ouvir, mas queremos guardar, cumprir e praticar, Senhor Deus, a Tua palavra viva em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que maravilha, já compartilha aí, querido. Ô glória. Já compartilha aí, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, esta live. E eu quero crer que Deus há de abençoar poderosamente a tua vida. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Livro de Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ler 2 versículos. Amém? Vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 6, está escrito assim. Noé era um varão justo, reto em seu período contemporâneo, pois Noé andava com Deus. Esse é o versículo 9. Vamos ler o versículo 18. Contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Vou ler novamente. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9 diz: Noé era varão justo, reto em suas gerações, no período contemporâneo, e Noé andava com Deus. Aí vamos ler o versículo 18. Contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia aqui no livro de Gênesis, aonde eu leio essa história muito conhecida, né? Que é a história aonde Deus, ele, devido à corrupção humana, devido ao mal que se alastrou pela terra, onde os homens se tornaram maus, aonde, né, a violência tomou conta, né, de toda a terra, Deus havia decidido destruir, acabar com toda a vida na terra. E ao lançar os seus olhos, né, sobre a terra, a Bíblia nos mostra que um homem chamado Noé, ele achou graça diante de Deus, né? E ali Deus decidiu poupar ele e a sua família. E Deus chamou Noé e disse: Noé, a humanidade muito me entristeceu, pois a corrupção, a maldade, a violência cresceu muito, cresceu demais. E eu tomei uma decisão, Noé. Eu vou exterminar toda essa humanidade, todo ser vivo, né, na terra eu vou exterminar. Porém, Noé, eu vou firmar um pacto, eu vou formar uma aliança contigo. Tu vai fazer para mim, Noé, uma arca, e eu vou te dar as medidas desta arca. E dentro desta arca eu vou enviar a ti pares, casais de todo animal vivente, e eles vão adentrar a arca. E dentro desta arca entrará tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Você entendeu, Noé? Noé entendeu aquilo que Deus havia falado a ele. Noé começou a construção da arca. Embora ele nunca tenha feito, imagino eu, um trabalho tão detalhado quanto foi a questão da arca, mas Deus deu a ele sabedoria, pois Noé era agricultor. Deus deu a ele sabedoria para construir a arca, dando detalhes de como a arca deveria ser. E isso, querido, assim, a história de Noé, ela gera inúmeras interpretações baseadas na história, e tudo vinculado ao Espírito Santo. Você pode perceber que existem inúmeras lições que Deus pode nos dar na vida de Noé, no trabalho que ele está fazendo em relação à arca, na confiança que ele teve naquilo que Deus havia falado a ele. Então, muitas situações você percebe que existem lições preciosas na vida de Noé. Mas a lição que o Senhor colocou em meu coração é outra, mas eu vou já chegar nela. Escute o que eu vou lhe dizer. Noé, ele construiu a arca da forma que Deus havia lhe direcionado. E algumas pessoas, eu vou mencionar aqui algo, não sei se você vai concordar comigo, afinal de contas, existe uma liberdade em relação às interpretações bíblicas dada pelo próprio Deus, então quem sou eu para questionar alguma coisa? Mas entenda e escute o que eu escute, não o que eu falo nesse sentido, mas escute o que a Bíblia diz. Que não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus chamou Noé e disse: Noé, nessa arca vai entrar somente tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. E ponto. Aí tem pessoas que dizem que Noé pregou, Noé falou
que o mundo ia acabar. Noé disse tudo o que ia acontecer, pregou e ninguém se arrependeu, ninguém quis dar ouvidos, aquela situação toda. Noé não pregou para ninguém, querido. O máximo que Noé fez foi responder às perguntas de alguns zombadores que estavam perto dele, imagino eu, o máximo. Mas Noé não pregou para ninguém. Primeiro por quê? Porque Deus não mandou ele pregar, Deus mandou ele construir a arca. Segundo, Deus não disse, olha Noé, vai entrar tu e quem se arrepender. Não, Deus disse, vai entrar tu. É para você. É você que eu estou salvando. É você que eu estou separando. Você e sua família. E aí, não, ele pregou, mas ninguém deu ouvido, não sei o que, aquela coisa toda. A Bíblia, pode ler. A Bíblia diz, o texto que eu li no versículo 18, do capítulo 6, entrará tua mulher, teus filhos e as esposas de teus filhos. Ponto final. E aí Noé começou a trabalhar, fazendo tudo aquilo a qual Deus havia direcionado. Isso já me leva a um entendimento muito grande em relação aos comandos e desígnios de Deus, pois a gente percebe que mesmo Noé não tendo conhecimento de como construir uma arca, um barco, Deus foi o instruindo como realizar. E ao terminar de realizar aquilo que Deus havia dito a ele, instruindo ele, você percebe que foi perfeito, foi uma embarcação perfeita, foi algo que o sustentou durante todos os dias a qual as águas estiveram altas perante a terra. Então a gente aprende o que com esta lição? É que se nós seguirmos o direcionamento de Deus em qualquer área da nossa vida, nós estaremos seguros. Se nós fizermos tudo de acordo com o direcionamento de Deus, de acordo com o projeto de Deus, de acordo com a palavra que Deus nos dá, nós vamos ser bem-sucedidos. Talvez você não esteja sendo bem-sucedido porque você não está seguindo à risca tudo aquilo que Deus está te ordenando, está te mandando, está falando para você. Entendeu? Por quê? Porque infelizmente eu digo isso, irmãos. O ser humano ele tem essa característica, né, de infelizmente tentar, vou colocar nesse ponto, tentar ser incontrolável, sabe, fazer as coisas da sua forma, e aí quer bater no peito e dizer, não, mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho minha escolha. Eu sei, Deus não está tirando o teu livre-arbítrio, pelo contrário. Se você puder, se você conseguir enxergar o amor que Deus tem por você, o cuidado que Deus tem por você, quando Ele te direciona para algo, quando Ele te aponta um caminho, quando Ele te instrui algo, se você puder enxergar o amor de Deus, você nunca mais o desobedeceria. Você faria tudo aquilo que Ele está te mandando de forma tremenda e maravilhosa. E é por isso que muitas coisas às vezes dão errado em nossas vidas, porque nós não queremos seguir a instrução do Senhor. Nós não queremos caminhar da forma que o Senhor tem nos falado, nos dito. E quando nós não fazemos isso,
só dá errado. Por isso que em alguns textos você vai ver sempre Deus falando, sempre seus profetas falando, sempre Deus falando. Olha, atenta para as palavras que são ditas neste livro. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Permanece neste caminho. Não te desvia. Não muda a rota. Não tente mudar os planos. Mas pelo contrário, permanece caminhando firme e forte, né, neste caminho. Então, quando Noé terminou de fazer tudo aquilo a qual Deus o havia direcionado, né, os animais começaram a chegar, começaram a vir, né? E Noé tinha armazenado alimentos como Deus havia mandado, construiu, né, 3 andares dentro da arca, onde cada galeria, imagino eu, ficava o seu respectivo animal. Então cada um ali, entendeu, recebia um local, um determinado alimento, os filhos recebiam responsabilidades. Então tudo ali foi organizado, tudo ali foi feito, né, da forma que Deus queria. É interessante os detalhes que Deus fala na construção da arca, que Deus diz assim: olha, tu vai construir esta arca de madeira de acácia e depois tu vai betumar ela, tu vai fazer um betume e tu vai passar nela tanto por dentro quanto por fora. E aí o que é interessante é que quando a gente pega este texto e procura aplicar em nossa vida, a gente compreende que o Espírito Santo, ele quer nos guardar tanto por dentro quanto por fora. Por dentro, para impedir que as coisas malignas entrem, e por fora, para impedir que o nosso barco, nossa condução afunde. Então a gente percebe todo um cuidado de Deus. E aconteceu como Deus, e de repente os animais terminaram de chegar. Aconteceu como Deus havia dito. Assim que os animais adentraram na arca, começou a chover. A Bíblia conta que Noé adentrou na arca e o próprio Deus fechou a porta. E eu quero dizer algo para você, querido. A Bíblia nos fala em Apocalipse que Deus detém a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém tem o poder de abrir. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Eu sei que vai sair essa palavra com um certo teor e gostinho pentecostal, mas escute. Quem fecha porta e quem abre porta é Deus. O homem não pode dizer que ele fechou a porta para você, que você não vai alcançar porque as portas estão fechadas para você. Ele não tem poder para dizer isso, pois qualquer oportunidade que você, querido, não tenha tido, não se preocupe, o homem não está sobre esse controle. Quem está no controle de abrir portas, de dar oportunidades, de fazer e acontecer na sua vida, é Deus. Não fique com raiva de fulano, beltrano ou ciclano. Fulano de tal não fechou a porta para mim, beltrano não me deu oportunidade. Poxa, eu queria tanto fazer isso e não me deram oportunidade. Querido, fica tranquilo. Quem abre porta para você, quem
te dá a oportunidade de realizar algo. Quem faz estas coisas não é um homem, é Deus. O homem não tem poder de fechar nada na tua vida. O homem não tem poder de finalizar nada na tua vida. O homem não tem poder de acabar com nada na tua vida. Tudo isso está no controle de Deus. Vou fazer aquela linha bem pentecostal agora. Querido, a última palavra na tua vida não vem do homem, não vem de anjos, não vem de demônios, não vem de qualquer outro tipo de ser neste universo. A última palavra na tua vida provém de Deus. Então quem abre porta é Deus, e quem fecha a porta é Deus. E aí o que acontece? Voltando à história de Noé. Todos adentraram e a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E quando Deus fechou a porta, nós sabemos, mares se elevaram a uma grande proporção, todo ser vivo foi eliminado. A gente sabe que tudo isso aconteceu. Depois de um determinado período, as águas começaram a secar. Noé fez aquele experimento com a pomba, tudinho. E até que, graças a Deus, o pássaro retornou com um galinho de oliveira no bico, e Noé entendeu que as águas já haviam baixado, e Deus direcionou, esta arca, se não me falha a memória, até o Monte Ararat, onde a arca repousou ali. E depois que a arca repousou, a porta foi aberta, os animais saíram, e do que os animais saíram, Deus disse a Noé e a seus filhos, povoai a terra, enchei a terra, crescei-vos e multiplicai e dominai a terra. E louvado seja Deus. Quando Noé saiu da arca, olhou as campinas, olhou tudo aquilo que estava ao seu redor, e em seu coração ele decidiu plantar uma vinha. E Noé plantou a vinha, só que, infelizmente, eu vou dizer isso, detalhe, quando Deus olhou para Noé, Noé era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Ele saiu da arca, foi plantar uma vinha. No que ele plantou a vinha, infelizmente, eu vou dizer isso, infelizmente, ele começou a pisar a vinha e acabou se embebedando da própria vinha que ele semeou. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu aprendi esses dias numa escola bíblica de obreiros. Escute o que eu vou lhe falar. Noé, ele se embebedou com a própria vinha. E infelizmente, eu quero aqui colocar um parêntese rapidinho. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus se embebedando com a própria vinha. Prega bonito, aí até um determinado ponto onde Deus quer glória a Deus. Mas quando começa a soberba a entrar no seu coração, tu tá ficando bêbado, meu irmão, com a tua própria vinha. Tu acha que por causa da pregação que tu faz é que as coisas acontecem? Pessoas que cantam, que acham que a glória de Deus só se manifesta por causa do tom da voz que ela alcança.
por causa do quão bonito ela canta, tu tá se embebedando, filho, com a própria vinha. Pessoas que acham que detêm o controle, sabe, tem um monopólio da manifestação da glória de Deus. As coisas só acontecem quando eu oro, as coisas só acontecem quando eu faço. Fulano pode estar fazendo, mas está fazendo errado. Eu que posso fazer certo. Tu está se embebedando. Cuidado. Cuidado. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque Noé se embebedou com a sua própria vinha. Com a própria vinha que ele plantou dentro, perto do quintal da sua casa. Noé se embebedou com ela. Ele não foi buscar lá fora, foi dentro. Tem pessoas se embebedando dentro da igreja. E quando eu digo se embebedando, eu não estou falando de literalmente de bebida alcoólica, mas se embebedando de arrogância, se embebedando de arrogância, sabe? A pessoa se tornando soberba. Cuidado, porque é justamente sobre o resultado desse acontecimento é que eu quero falar hoje. A Bíblia diz que Noé se embebedou, e ao se embebedar, ele tirou a sua roupa e ficou nu dentro da sua tenda. E aí a Bíblia nos diz que um de seus filhos, Cã, viu Noé nu. Viu Noé nu. E ele foi contar para os seus irmãos. Escute aqui, olha aqui para mim. Vê se tu pega o mistério. Noé ficou bêbado. E ele, ao ficar bêbado, ele se desfez da sua roupa e ficou nu dentro da sua tenda. Cã estava vendo, Cã viu Noé nu. E ele saiu e foi falar para os seus irmãos. Os irmãos tiveram atitudes diferentes. Eles vieram de costa. Ao saber que o pai estava nu, colocaram um pano e o cobriram a sua nudez. Cã não cobriu a nudez de Noé, pelo contrário, Cã foi falar sobre a nudez de Noé. Escuta aqui, meu amado irmão querido. Se você já teve a oportunidade de ler Provérbios e de ler outros textos que mencionam isso que eu vou dizer agora, você vai entender o que eu estou falando. Aconteceu essa situação, querido, e isso tem acontecido muito em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Sabe o que mais me deixa abismado? É que nós somos igreja, irmãos. Somos corpo. Somos igreja. Quando eu digo somos igreja, eu digo todos nós. Todos nós somos igrejas de Cristo. Igrejas que pregam a palavra, pelo menos deveria. E o que mais se acha por aí são cães. Cães que, em vez de cobrir a nudez de Noé com suas orações, não.
se junta com um grupinho de irmãos e vão falar da nudez de Noé. Se junta num grupinho de WhatsApp, fazem até grupinho e vão falar da nudez de Noé. Chega, os pés se apressam para falar da nudez de Noé. Orar por Noé você não quer, né? Interceder pela vida de Noé, pois ele é homem, fadado à queda, fadado ao erro, cheio de defeito, assim como você. E orar por ele, interceder por ele, você não quer, né? Mas chega, os pés se apressam para falar da nudez dele, né? Chega, os pés se apressaram. Irmão, tu nem sabe, olha, fulano, rapaz, tu viu o que aconteceu com o Beltrano? Rapaz, olha, o negócio vai ser sério, porque hoje, olha, fulano vai entregar fulano pro pastor e vai quebrar o pau lá na igreja. Tu acha isso bonito, meu irmão? Às vezes as pessoas acham que eu prego duro demais. Às vezes as pessoas dizem, pastor, suas palavras têm muito coisa assim. Eu digo, irmão, por incrível que pareça, eu queria muito que nós, como cristãos, pudéssemos compreender que aquilo que traz transformação e mudança é um confronto genuíno da palavra de Deus, não um confronto, uma crítica destrutiva, mas é um confronto que te leva a uma reflexão para uma mudança. Todo confronto vindo do Espírito Santo que te leva a uma reflexão para uma mudança é algo benéfico para a tua vida, meu irmão, para a nossa vida. E isso me entristece muito, sabe por quê? Porque, como eu disse a princípio, existem muitos cães por aí que os pés se apressam para falar mal. Hoje aqui eu vou denunciar o pecado. E aí começa. Agora, cobrir Noé, cobrir a sua nudez, ninguém quer. Cobrir a sua nudez, a Bíblia diz que os filhos de Noé eles estavam andando de costa para não ver. Irmão, só tem que ver o negócio que aconteceu. Não, meu irmão, eu não quero ver. Eu não quero ver, eu quero apenas orar pelo irmão, interceder pelo irmão, para que em nome de Jesus Cristo algo venha a ser transformado. A Bíblia diz que Deus, ele abomina algumas coisas. E essa também é uma daqueles aborrece, uma daqueles abomina. Aquele que provoca contendas entre irmãos, aqueles que os pés que se apressam a fazer o mal, língua ferina, língua que está disposta a lançar. Ah, mas pastor, eu tô expondo o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você quer expor o pecado de alguém de forma correta? Eu vou te ensinar. Vai para dentro do teu quarto, te ajoelha e diz: Senhor, fulano está pecando. Se eu tiver certo, Pai, conversa com ele lá. Te revela a ele, Espírito Santo, para que ele venha mudar. Para que não venha ocorrer, Senhor Deus, escândalos e percas na tua igreja. Eu sei que a tua palavra diz, Senhor, que é necessário que tenha escândalos,
Mas a tua palavra também diz: ai daquele por onde vem o escândalo. E aí você ora pelo irmão. Você ora para que ele, em nome de Jesus Cristo, venha se arrepender. E aí você expôs o pecado. Quando não, você chama o seu pastor e converse com ele. E você, pastor, irmão, em nome de Jesus, olha aqui dentro da bolota do meu olho, tenha sabedoria para ouvir. Porque tem pastor que não sabe ouvir. Tem pastor que quando ouve uma situação, entendeu, de algum irmão que está praticando errado, infelizmente ele se enche de uma razão que não pertence a ele, e em vez de ele ali conversar com a ovelha, tentar curar, saber o que está acontecendo, abraçar, conversar, não, ele vai lá tacar porrada. E aí sabe o que acontece? Em vez de você abraçar, você empurra para fora. E não foi para isso que Deus te vocacionou. Então, Cã, quando ele viu Noé nu, em vez de ele cobrir, qual era de Cã? Noé estava desacordado, irmãos. Noé estava bêbado. Se Cã tivesse pego, ainda que Cã tenha visto Noé nu, mas se ele pega um cobertor e cobre Noé, ninguém tinha sabido. E Cã oraria a Deus: Senhor, meu pai, não permita que ele venha se embebedar de novo. Não permita que isso aconteça de novo com ele. Eu tenho respeito pelo meu pai. Isso não pode acontecer, Senhor. Mas se acontecer, eu vou estar aqui de novo, Senhor Deus, orando por ele, apresentando a vida dele. Você está entendendo, irmão? É fácil apontar, é fácil falar, é fácil denegrir. Mas eu quero ver se você tem a mesma disposição para orar pela pessoa, a mesma disposição para pagar o preço também pela pessoa. Porque da mesma forma que existem pés, eu creio nisso, irmão, da mesma forma que existem pés que se apressam a propagar o mal, a propagar a fofoca, a contenda, eu creio que existem também joelhos que não cessam de descer ao chão para clamar por vidas, dizendo: Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, cura, e principalmente, Senhor, perdoa. Quem convence o homem do pecado, meu amado irmão, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E muitas vezes, quando tentamos falar em argumentos humanos para uma pessoa que infelizmente caiu, é difícil. Tu quer que eu te prove isso biblicamente? Davi dormiu com Betseba, matou Urias e continuava sentado no trono, como se nada tivesse acontecido. Um belo dia o profeta Natan foi visitar ele. Você acha que Davi tinha ouvido Natan se Natan tivesse chegado lá e confrontado Davi na lata? Era bem capaz de Davi mandar matar Natan. Só que Deus deu a Natan sabedoria. E Deus utilizou ali uma parábola para arrancar as vendas que estavam, a venda que estava no olho de Davi. E ao entrar no coração de Davi, Davi se arrependeu.
Davi se arrependeu e em nome de Jesus Cristo, Deus ali pôde tratar Davi. Davi recebeu o castigo pelos seus atos, mas mesmo assim, Davi foi sincero com Deus. Davi se arrependeu do feito. E é tão maravilhoso, irmãos, quando você... A Bíblia diz que é maravilhoso quando você ganha seu irmão, quando você conversa com ele, movido pelo Espírito Santo, e verdadeiramente o irmão reconhece que errou. Você ganha, irmãos, é algo muito maravilhoso. Então que possamos, em nome de Jesus Cristo, nesta tarde, que possamos, em nome de Jesus Cristo, aprender estas lições e não façamos que nem Cã, mas que possamos interceder, que possamos cobrir de oração, que possamos pedir sabedoria de Deus de como agir e de como proceder em certas ocasiões. Amém, queridos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero orar pela vida de cada um que está aí vendo a live. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai querido, por cada vida que esteve vendo e ouvindo esta live. Muito obrigado, Senhor. Te peço, meu Pai, abençoa poderosamente a cada um, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia. Aquele que quer te aceitar como único e suficiente Salvador, Senhor, que o Senhor possa recebê-lo, escrever o nome dele no livro da vida, que ele possa ser guiado pelo teu Espírito através da tua palavra e que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente. A sua casa seja ganha através do testemunho que ele dará, movido pelo Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por mais esta oração em palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda, te guarde e te proteja. Amém, queridos? E que Deus te abençoe e te espero amanhã com mais uma oração em palavra. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.